Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queria falar sobre felicidade. É interessante notarmos que esse salmo, esse verso primeiro, começa falando da bem-aventurança ou felicidade em uma perspectiva negativa. Bem-aventurado ou feliz o homem que não. A partir daí, o salmista dá uma lista do que você não deve fazer para ser feliz. Ele apresenta 3 verbos que são centrais: andar, deter ou parar e se assentar. Literalmente, o autor está dizendo: não pare no caminho dos pecadores, não se assente no caminho dos pecadores. Esses 3 verbos nos mostram o processo de degradação daqueles que andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe desse mundo, segundo os valores do mundo, e que Paulo diz que foram cegos no entendimento pelo Deus dessa era. Aqueles que dão ouvido aos conselhos, às palavras dos ímpios, em pouco tempo irão para o caminho dos pecadores e em pouco tempo irão se assentar na roda dos escarnecedores. Acontece um processo de desumanização que vai se manifestando aos poucos nas suas atitudes e na sua maneira de gerenciar a vida. Por isso que o verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece ambos os polos. O Senhor conhece a que fim levará ambos os caminhos, o do justo e o do ímpio. Interessante porque viver é caminhar, e a gente caminha na vida o tempo todo. E à medida que caminhamos, vamos escrevendo a nossa história íntima e pessoal. E à medida que caminhamos, nós falamos, nós ouvimos, nós influenciamos e somos influenciados por outros e outras que caminham conosco e que também estão escrevendo a sua história subjetiva e pessoal. Por isso, o conselho do salmista é: quer viver uma vida feliz enquanto caminha na história? Se atente para as suas companhias, se atente para o seu ciclo de relacionamentos. Observe os valores que essas pessoas com quem você convive carregam na alma. Veja a conduta dessas pessoas na vida e veja os frutos que elas têm colhido na vida, porque pode ser que muito em breve você comece a copiar a vida delas e a viver exatamente como elas vivem. Essas pessoas ele chama de ímpios ou perversos. Portanto, felicidade, segundo o salmista, está em não satisfazer, em não andar, em não estar de acordo com a vida dos ímpios, os valores dos ímpios. Está em não imitar a forma de gerenciar a vida daqueles que caminham sem Deus no mundo. No verso 2, ele diz: em quem deve estar o nosso prazer, a nossa satisfação. Antes, o seu prazer ou a sua satisfação deve estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Portanto, o prazer que realmente traz a felicidade ao coração humano está em Deus, está na palavra revelada de Deus, está em ter proximidade com a palavra e com o Deus da palavra, está em meditar nela de dia e de noite, está em gastar tempo a sós ouvindo a voz do Deus que nos criou e se revelou a nós na sua palavra. Interessante porque como as pessoas buscam felicidade nesse mundo ultramoderno que nós estamos. Muitas o fazem no hedonismo, no prazer, no consumismo, no materialismo, no dinheiro. As pessoas hoje buscam satisfazer os seus vazios em coisas que quase sempre são coisas voltadas para si mesmo. Mas segundo o salmista, existe uma felicidade, existe um prazer que não está em coisas exteriores, em conquistas terrenas, está em ter intimidade com a palavra de Deus. Um Deus que se mostrou, que se deu a conhecer, que se revelou e que se fez próximo a todos nós em Jesus Cristo. Então, existe sim um prazer que gera a verdadeira felicidade. Existe sim um prazer que satisfaz o coração humano. Esse prazer está em ter comunhão, intimidade, profundidade e relacionamento com Deus e com a palavra de Deus revelada a nós. Thomas Henry disse que
Abre aspas, a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que fazemos do que temos. Quer ser feliz? Abra mão de pessoas tóxicas. Abra mão de conselhos tóxicos, de gente que tem valores e princípios venenosos, adoecedores e que adoecem quem está perto delas. Quer ser feliz? Se aproxime de Deus e da palavra de Deus e de gente que anda e se satisfaz e toma decisões baseadas nos valores do reino de Deus e na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus te faça feliz nele. E essa é a nossa oração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.